Com lança e um lenço o carnaval estava feito. É assim que o escritor, ator e sambista Haroldo Costa define como era o carnaval na percepção dos foliões a partir da primeira década do século XX. O lenço a que ele se refere era parte do traje, e o lança é a droga lança-perfume, que chegou ao Brasil em 1906. A substância era inicialmente usada numa espécie de brincadeira entre os foliões, que se consistia no disparo na perna, no colo, na nuca das mulheres ou nos olhos de qualquer folião. Estima-se que em 1911, mais de 5.000 contos de réis foram gastos em lança-perfumes pela população, e essa era uma quantia bem considerável para a época. O consumo no Brasil era tão alto que em 1922, uma indústria francesa abriu uma filial no Brasil para iniciar a produção local da substância. Porém, anos depois, o abuso cresceu e as pessoas foram descobrindo os potenciais letais da droga. E, em 1961, a produção foi proibida por um decreto do presidente Jânio Quadros. Mas ainda hoje, ela é amplamente produzida e consumida de forma ilegal não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Mas o que há no lança-perfume que trazia sentimentos positivos em meio a um contexto de diversão como o carnaval? As pessoas que consomem atualmente devem se preocupar com os riscos? É o que vamos descobrir hoje. O lança-perfume, também chamado de cheirinho de loló ou apenas loló, é uma droga feita com compostos denominados solventes orgânicos e que são muito utilizados em colas, desengordurantes, tintas, produtos de limpeza e combustíveis. Alguns dos principais solventes utilizados no lança-perfume são o cloreto de etila, o tricloroetileno, o éter, clorofórmio e etanol. Além disso, é comum o acréscimo de alguma essência perfumada. Aliás, essa essência se relaciona diretamente ao nome da droga, já que quando todos os compostos são colocados num frasco pressurizado, o vapor liberado tem um cheiro agradável. Mas vale destacar aqui que os compostos variam muito de acordo com a preparação de cada lança-perfume. E por isso, os efeitos e consequências a longo prazo que iremos citar aqui podem variar e muito, a depender de qual substância foi adicionada. Além da tradicional inalação, outras vias de administração são possíveis, como cheirar um pano ou um plástico embebido com o composto. E durante o consumo, é comum que os jovens abusem da substância inalando vapores de 15 a 20 vezes dentro de um período de 10 a 15 minutos, o que leva a altas concentrações consumidas num curto espaço de tempo. Isso acontece porque, como já vimos no episódio 15 sobre cocaína, drogas com efeitos imediatos e com rápida duração tendem a ser consumidas mais vezes para que seus efeitos sejam sentidos mais e mais. E no caso do lança-perfume, as sensações aparecem em segundos e depois podem durar de 15 a 40 minutos. E os principais efeitos que ele causa são excitação, euforia, tranquilidade e até mesmo alucinação. Aliás, com exceção da alucinação, algumas ações no organismo tendem a ser semelhantes ao efeito do álcool, que já comentamos no episódio 16. Afinal, uma de suas ações principais é seu efeito depressor no sistema nervoso central, o que vai gerar sonolência, desinibição, diminuição dos reflexos e, em casos mais graves, paradas cardiorrespiratórias. E para sabermos como isso acontece, vamos lembrar do que já falamos lá no episódio 16. Lembre-se que, para os neurônios se comunicarem, eles usam substâncias químicas especiais chamadas de neurotransmissores. Cada neurotransmissor tem uma ação diferente no cérebro, além de terem receptores específicos. Ou seja, eles só se ligam em neurônios que tiverem um local para eles se ligar. Se tratando do lança-perfume, ele vai mudar a forma como alguns neurotransmissores vão se ligar a receptores de neurônios, sendo que os principais modificados são o neurotransmissor glutamato e o neurotransmissor GABA. O glutamato
é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro, o que quer dizer que quando ele se liga a um receptor, ele estimula o disparo do neurônio em que ele se ligou. Para facilitar a visualização e entendimento, tente imaginar um interruptor que liga uma lâmpada. É como se o glutamato fizesse a ação de identificar um interruptor que ele pode acionar e o apertasse para que a energia chegasse à lâmpada. No nosso exemplo, ligar a luz significa disparar um neurônio. Mas o que as substâncias contidas no lança-perfume fazem é se ligarem aos receptores do glutamato, principalmente os chamados NMDA, o que impede o glutamato de acionar o neurônio. Na nossa comparação, é como se alguém colocasse um aparato em frente ao interruptor e te impedisse de acender a lâmpada. Dessa forma, os neurônios que o glutamato dispararia não são disparados. O problema é que a ação normal desse neurotransmissor, como a gente já disse, está relacionada a excitar neurônios e inibir essa ação, ou seja, impedir a passagem de informação dentro do sistema nervoso. E por isso são tão comuns esses efeitos depressores. E não é só por isso. Na verdade, o outro neurotransmissor que o lança-perfume também influencia é o GABA, que tem uma ação contrária ao glutamato. Ou seja, enquanto o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro, o GABA é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. Na metáfora que estávamos usando, ele seria uma pessoa que tem acesso ao interruptor para apagar a luz. E o que o lança-perfume faz é estimular os receptores do GABA, que entendem que o GABA está presente, e dessa forma suprime a atividade do neurônio. É como se o lança-perfume não esperasse a vez do GABA apagar as luzes naturalmente. Ele apaga as luzes no ritmo dele de forma artificial. Isso significa que alguns neurônios são estimulados a não mandarem mensagem para outros, o que também vai diminuir a atividade cerebral. Isso não acontece em todo o cérebro, mas atinge áreas importantes. Mas claro que não é só essa atividade que leva as pessoas a consumirem o lança-perfume. O que de fato incentiva o uso constante é a ação reforçadora que ele tem. Já temos evidências de que vários dos solventes que comentamos aqui aumentam a atividade de neurônios da região mesolímbica do cérebro, principalmente em áreas que já comentamos no episódio 3 da nossa série, o córtex pré-frontal e a área tegmental ventral. Essas regiões estão muito associadas com a nossa motivação, e a mudança no funcionamento delas se deve sobretudo à maneira como os compostos do lança-perfume alteram a liberação da dopamina, que é um neurotransmissor muito importante para as sensações de recompensa. Bom, até agora a gente falou sobre os efeitos a curto prazo. E chegou o momento a gente dar uma olhada do que acontece no nosso cérebro e no nosso corpo depois de um consumo duradouro de lança-perfume. Se você tem acompanhado a nossa série, já deve imaginar que essa é uma daquelas perguntas que vale R$1 milhão. Porque quando estamos falando das mudanças que realmente são causadas pela substância, nós temos que levar em conta um monte de variáveis, como por exemplo, saber se as mudanças no cérebro já estavam presentes antes da pessoa utilizar a droga, saber se na verdade o que está causando as alterações são outras características que as pessoas que consomem a droga compartilham, como os locais que essas pessoas frequentam, as suas classes sociais, enfim, as variáveis são inúmeras. Mas, já tendo feito essa ressalva, a gente já sabe que o uso de lança-perfume está associado à lesão em diversos órgãos, como coração, rins, pulmão, além de também ter relação com o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, distúrbios psiquiátricos, diminuição de funções psicomotoras, alterações no humor e distúrbios de sono. Quanto às mudanças no cérebro, ainda é difícil dizer quais delas são causadas pelo lança-perfume, mas algumas pesquisas têm mostrado que alterações específicas podem acontecer no cérebro de usuários de inalantes quando eles são comparados com usuários de outras drogas, por exemplo. Inclusive, foi descoberto que aqueles que inalavam principalmente solventes, como é o caso do lança-perfume, tinham maiores anormalidades na substância branca do cérebro quando eram comparados com usuários de outros tipos de inalantes. Ou seja, as fibras que os neurônios usam para se comunicar estavam mais alteradas em pessoas que consumiam inalantes com solventes do que usuários de outros inalantes. E esses achados são convergentes com estudos com modelos animais, que demonstram que roedores com consumo a longo prazo de solventes têm efeitos adversos no cérebro. As mudanças
no cérebro causadas pelo lança-perfume podem ajudar a explicar alguns prejuízos nas funções cognitivas de usuários dessa droga. Foi encontrado, por exemplo, que pessoas desse grupo têm desempenho significativamente pior em testes de memória de trabalho, de atenção, de planejamento e resolução de problemas. Inclusive, todos esses prejuízos podem ser mais graves ainda se o uso for iniciado precocemente, no período da adolescência, e depois esse uso se prolongar para a vida adulta. Já temos inclusive evidências que indicam que a extensão do dano está relacionada ao período de utilização da droga. Além disso, não só o desenvolvimento cerebral de um indivíduo pode ser afetado, mas também o desenvolvimento de um feto, já que o consumo de lança-perfume durante a gravidez leva ao risco aumentado de complicações, como aborto espontâneo e parto prematuro. Todos esses problemas que falamos até aqui se tornam ainda mais graves quando lembramos que o uso crônico dessa droga vai estar associado, na sua maioria, a populações mais desfavorecidas socialmente e também a pessoas com problemas psicológicos. Nesses casos, o consumo da droga pode vir como uma maneira de lidar com as angústias, mas pelo fato do abuso dessa droga poder afetar o desempenho escolar e profissional, as complicações do uso dessa droga vão para além dos problemas psicológicos e acabam atingindo esferas públicas e econômicas. Os achados que tratamos aqui indicam que lidar com a dependência de lança-perfume é lidar com um problema de saúde juntamente com um problema social. E por isso, não é algo que será revertido por alguns poucos profissionais ou com uma política simples de explicação dos efeitos negativos. Infelizmente, nos dias de hoje, ao contrário da descrição do Haroldo Costa, que a gente citou lá no início do vídeo, lenços e lanças não têm mais feito carnaval. Para algumas pessoas que buscam momentos de prazer, alívio e euforia, eles têm trazido o potencial de aumentar problemas sociais e de saúde. E aí, gostou de aprender sobre a neurociência por trás do vício em lança-perfume? Você sabia que eu criei um outro canal apenas para falar de neurociência? É o canal Como a Mente Funciona. Então, se quiser continuar aí nessa jornada de estudos de neurociência, vem aqui pro canal novo, se inscreve, e inclusive já temos alguns vídeos lá sobre o mau uso da internet e como o uso da internet tem reconfigurado o nosso cérebro em geral para pior. Então vai lá, dá uma olhada no novo canal, e se tiver alguma sugestão de vídeo para o outro canal, deixa aqui nos comentários e até a próxima.